Eles estão escondendo algo de você. Existe uma organização secreta que controla o desconhecido e você nunca ouviu falar dela. A Fundação SCP não aparece nos jornais. Você não vai encontrar ela nos livros de história. Mas e se eu te dissesse que ela pode estar muito mais perto do que você imagina? Bem-vindos ao Ecos da Escuridão e você pode me chamar de Ellie. O que é a Fundação SCP? É uma fundação responsável por localizar, conter e estudar criaturas, objetos e fenômenos que desafiam a lógica da realidade. Seu lema é simples: Secure, contém, protect, guardar, conter, proteger. Mas a questão é: quem protege a gente da própria fundação? A classe dos SCP. Nem todos os SCP são mortais, mas isso não significa que são inofensivos. Eles são classificados da seguinte forma: Safe, são contidos com facilidade, como o SCP-999, a gelatina feliz, que adora abraçar humanos. Euclid, são imprevisíveis, como o SCP-096, que ataca qualquer um que veja seu rosto. Keter, extremamente perigosos e difíceis de conter, como o SCP-682, que tenta escapar sempre que pode. Talmiel, são criaturas que a própria Fundação usa como armas secretas, e ninguém sabe ao certo o que são. Agora vamos falar dos SCP mais famosos e assustadores já registrados, criaturas que talvez sejam reais demais para serem apenas lendas. Algumas dessas anomalias são extremamente perigosas. E se eu te dissesse que existe um ser que te caça se você olhar para ele? Conheça o SCP-096, o cara tímido. Se você encarar seu rosto, pode correr o quanto quiser. Ele vai te encontrar. E nada pode detê-lo. Mas talvez o mais perturbador seja o SCP-173, também conhecido como a escultura. Ele não se move, enquanto você estiver olhando. Mas basta piscar, e ele estará mais perto. Agora imagine um monstro que nunca pode ser destruído. SCP-682, o réptil indestrutível, já sobreviveu a explosões nucleares, ataques químicos e até tentou fugir diversas vezes. O SCP-049, o Doutor da Peste. Ele acredita que todos estão doentes e que precisa curá-los. Mas sua cura significa morte certa. O SCP-106, o Velho. Se ele encostar em você, sua pele apodrece. E ele pode puxá-lo para uma dimensão de pesadelos. Teorias e mistérios ocultos. A Fundação SCP não é apenas um catálogo de criaturas bizarras. E se eu te dissesse que existe uma teoria de que a própria Fundação é um SCP? Alguns acreditam que há algo ainda mais poderoso manipulando tudo nos bastidores. Algo que até os próprios agentes da Fundação desconhecem. E há outra pergunta que ninguém quer responder. Será que a Fundação SCP existe de verdade? Casos misteriosos da Fundação. A Fundação SCP tem arquivos que nunca foram liberados ao público. Alguns deles falam de experimentos que saíram do controle, outros de SCP tão perigosos que até falar sobre eles pode ser um risco. O caso SCP-001, o segredo que ninguém pode saber. Existem múltiplos arquivos SCP-001, mas apenas um deles é verdadeiro. Alguns dizem que SCP-001 é um anjo que guarda os portões do Éden. Outros dizem que ele é a própria origem do Apocalipse. O incidente do sítio. Um SCP desconhecido fugiu e apagou todas as memórias dos funcionários da Fundação. Nem mesmo os arquivos internos registram o que aconteceu lá dentro. SCP-055. O objeto esquecido. Qualquer um que olha para ele, esquece o que viu. Nem mesmo a Fundação sabe como ele é. A Fundação SCP realmente existe? Teorias dizem que a Fundação SCP pode ser real. Que o governo esconde arquivos confidenciais sobre criaturas que não podemos compreender. Projetos militares secretos. Algumas descrições de SCP se parecem demais com experimentos do governo que nunca foram revelados. Relatos de desaparecimentos estranhos. Pessoas que alegam ter visto criaturas estranhas antes de nunca mais serem vistas. A semelhança com outras organizações secretas. A Fundação SCP tem muitos paralelos com teorias sobre o Majestic 12, uma suposta organização real que investigava fenômenos paranormais. Mas se a Fundação existe, o que mais eles estão escondendo? E se a Eleven de Stranger Things fosse um SCP? Ela provavelmente seria classificada como um SCP Euclid ou Keter,
dependendo do nível de controle que a Fundação tem sobre ela. Veja como seria um relatório SCP sobre a Eleven. SCP-011-A, codinome: A Garota do Véu Negro. Classe: Euclid Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-011-A deve ser mantida em uma cela de contenção reforçada com bloqueio eletromagnético para impedir qualquer comunicação telepática com agentes externos. Nenhum funcionário da Fundação pode estabelecer contato visual prolongado com SCP-011-A sem autorização. Durante surtos psíquicos, a cela deve ser isolada e todos os funcionários devem evacuar a área imediatamente. Descrição: SCP-011-A é uma jovem do sexo feminino, aproximadamente 16 anos, que exibe habilidades psicocinéticas avançadas, incluindo telecinese, clarividência e manipulação de dimensões paralelas. Testes revelaram que SCP-011-A pode rastrear indivíduos em qualquer parte do mundo, acessar memórias ocultas e até abrir portais para locais desconhecidos. O uso prolongado de suas habilidades resulta em hemorragias nasais, fadiga extrema e possíveis surtos descontrolados de energia psíquica. A primeira manifestação de SCP-011 foi registrada após um incidente envolvendo experimentos militares em um laboratório desconhecido, possivelmente vinculado ao projeto. Incidente SCP-011-A. Em SCP-011-A conseguiu escapar da contenção ao entrar em um estado de fúria extrema. Testemunhas relataram que sua presença distorceu a realidade ao redor, fazendo com que luzes piscassem e objetos levitassem sem controle. Funcionários expostos diretamente ao campo psíquico de SCP-011-A relataram alucinações severas e perda temporária de memória. Após o incidente, SCP-011-A foi recapturada, mas deixou para trás um símbolo estranho gravado na parede de sua cela. Tradução até o momento: ele está vindo. Nota: alguns pesquisadores acreditam que SCP-011-A pode estar conectada a uma entidade muito maior, possivelmente uma força extradimensional ainda não registrada nos arquivos da Fundação. A pesquisa continua. Agora eu quero saber de você. Qual SCP você acha que é o mais perigoso? E se a Fundação realmente existe, você gostaria de trabalhar para ela? Inscreva-se e deixe sua teoria nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber a verdade.